gente do canal do YouTube. Hoje nós vamos falar então de 10 mulheres artistas, né? Uma lista de 10 mulheres artistas da Renascença aos dias atuais. Porque o que rola é que muita gente pensa que no passado simplesmente não existiam mulheres artistas, mas isso não é verdade. Existiam muito menos do que os homens, porque elas tinham muito menos, né, oportunidades para aprender e tal. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas existiram sim mulheres artistas, muitas foram inclusive muito famosas, requisitadas, ganharam muito dinheiro no seu tempo, mas foram acabando sendo esquecidas pela história da arte. Mas as feministas resgataram já várias dessas mulheres artistas da história e algumas delas nós vamos ver aqui hoje. Então nós vamos aí em ordem cronológica e eu vou tentar falar o mínimo possível, porque senão eu me empolgo e fica um vídeo gigante. Então a primeira que eu vou falar é a Sofronisba Anguissola. Era uma italiana do final da Renascença. Ela era de uma família da pequena nobreza, se não me engano, e ela foi uma das primeiras mulheres a conseguir ter um renome na arte europeia. Então, não somente ela pintou vários retratos, porque ela é retratista principalmente, os melhores trabalhos dela são retratos. Não só na Itália, mas também ela foi chamada para a corte do rei da Espanha para pintar as mulheres da família dele. Então, imagina como ela não tinha sucesso, importância, como não acreditavam que ela pintava muito bem para ser chamada para ir para outro país pintar a rainha e as mulheres da corte do rei da Espanha, né? Em seguida, de um pouquinho depois, essa artista barroca, né? Nós temos a Artemisia Gentileschi, que foi também uma grande artista da sua época, mas por muito tempo ela foi esquecida. Já faz algum tempo que ela começou a ser resgatada e hoje em dia realmente tem um lugar importante na história da arte, mas ela passou muito tempo esquecida, apesar de ter sido importante em vida. E a vida dela foi uma loucura. Então, ela não tinha o problema, né, da educação, ou como aprender arte, né? Porque o pai dela também era pintor, ela era filha do Orazio Gentileschi. Então, ela estudou primeiro com o pai dela e em seguida ela foi pro ateliê de um outro artista, porque naquela época era normal que os artistas tivessem um ateliê com aprendizes, então o artista, o mestre, né, que era chamado, ele dirigia os trabalhos, decidiu o que ia ser feito, tal, fazia as partes mais importantes. Então, em um quadro que tem vários personagens, ele fazia os mais importantes e os aprendizes faziam os menos importantes. Ele ia lá, né, dirigindo, arrumando e tal, e cada aprendiz tinha uma função, dependendo do seu nível de aprendizado que tava, né? Então, lá no ateliê do Agostino Tassi, onde a Artemisia foi aprender, ela foi estuprada por ele. Aí teve todo um bafafá, teve um processo, e daí no final ela acabou se casando com outro artista que o pai dela arrumou pra ela casar, né, pra tipo recuperar a honra da moça, que era o Pier Antonio Stiatesi, mas que não era um artista de grande relevância. Aí o que aconteceu foi que ela foi tendo bastante sucesso, ela foi inclusive a primeira mulher a ser aceita na Academia de Belas Artes de Florença, isso no século XVII. Fala se ela não era foda. E daí ela teve vários problemas financeiros lá em Florença e ela decidiu simplesmente se mudar pra Roma com as duas filhas que ela tinha tido do casamento dela, mas ela deixou o marido pra trás, tipo, beijo querido, vou lá viver minha vida. Pintou em Roma, depois pintou em Nápoles, mas a vida dela continuou sendo bastante tumultuada. O que era bem da época, né, da mesma época que o Caravaggio também pintava muitas cenas violentas e dramáticas e tal, o barroco é muito dramático, né, mas ela pintou muita coisa dramática e muitas cenas que as mulheres estão aí levando a melhor. Então cenas bíblicas, por exemplo, Judite decapitando Holofernes, Judite e sua serva com a cabeça do Holofernes, né? Tem várias cenas aí que eu aposto que ela ficou feliz de pintar aí um homem com a cabeça decapitada. Mas isso eu que tô falando, não tem nada histórico que eu saiba que falou que ela ficou feliz. Mas eu tô falando que se fosse comigo essa desgraça toda, eu ia ficar feliz. Enfim, mas ela não pintou só esses temas também. Vários temas, mas tem vários temas bem dramáticos e violentos na obra dela. Em seguida, a gente tem a Elisabeth Vigée Lebrun, que então pertenceu ao período do Rococó, às vezes eu falo Rococó, porque na França fala Rococó. E ela foi simplesmente a pintora oficial da Maria Antonieta. Imagina como ela não era grandiosa. Então ela fazia, sobretudo, retratos, né, de aristocratas, de pessoas importantes. E ela fez muitos retratos da Maria Antonieta, inclusive alguns retratos polêmicos. Um que a rainha tá usando um vestido de musselina, segurando uma rosa assim,
mas esse tipo de vestido era usado debaixo do vestido mesmo, era tipo como quase se fosse uma roupa de baixo, assim. Então rolou aí toda uma polêmica por causa desse retrato. E ela teve muito sucesso financeiro, mas rolou a Revolução Francesa, né, na França, e ela sofreu muito com tudo isso, porque, né, ela era a pintora oficial da rainha que acabou sendo decapitada. Então ela foi pro exílio, fugiu, depois voltou, mas infelizmente acabou a vida na miséria. Aí a gente tem a Sonia Delaunay. Sonia Delaunay-Terk, que Terk era o nome dela mesmo, né? E o Delaunay era o nome do marido. Às vezes tem até uma confusão, porque ela e o marido trabalhavam juntos e faziam muitas obras parecidas. E os dois chamam Delaunay, então tem que explicar qual Delaunay está falando, não é? Então, ela junto com o marido fez parte aí do modernismo, das vanguardas, e criou o chamado cubismo órfico. Então, esses quadros que têm bastante impressão de movimento, que tem esses círculos concêntricos. E a Sonia Delaunay, eu esqueci de falar, ela foi nascida na Ucrânia, criada na Rússia pelo tio que adotou ela, e daí depois ela acabou vivendo na França. E daí lá ela se casou com o francês, que era o Delaunay. Ainda no modernismo, a gente tem a Tamara de Lempicka. A linda Tamara de Lempicka, que foi reputada, né, como uma mulher muito bela e que se pintou, inclusive, em várias de suas obras. Ela era polonesa, de uma família abastada. Uma época, se eu não me engano, ela acabou dando todo um rolê em Paris também, né, que era toda a capital da arte na época, né? O pessoal se encontrava tudo lá. E nas obras dela a gente tem um estilo aí Art Deco. E como eu falei, muitas vezes ela se representava e representou várias vezes outras mulheres também. Depois da Tamara de Lempicka, a gente chega na nossa querida Frida Kahlo. Eu sei, ela é super famosa, todo mundo já conhece, mas não tem como eu fazer uma lista dela e não falar da Frida. Quer dizer... Então a Frida, mexicana, teve uma vida toda tumultuada também, porque ela tinha vários problemas de saúde. Ela teve um casamento muito tumultuado com o muralista Diego Rivera. Ela era abertamente bissexual, teve um caso com o Trotsky. Aliás, eu esqueci de falar que a Tamara de Lempicka também era abertamente bissexual. E a Frida pintava muito as emoções dela. Ela pintava muito os autorretratos, por exemplo, cheio de símbolos que tinham a ver com o que estava acontecendo naquele momento da vida dela. A obra dela é muito rica. Mistura bastante coisa da obra popular do México e tem uma certa aura surrealista, mesmo que ela não tenha nunca sido oficialmente surrealista, o trabalho dela tá próximo ao desse movimento artístico. E é claro, né, ela virou um símbolo aí feminista, todo mundo conhece, né, Frida, suas sobrancelhas, suas florzinhas, amamos a Frida, gente, não tem como. Aí a gente tem uma verdadeira feminista, uma feminista convicta na nossa lista, é aí a Judy Chicago, que é uma americana e que é muito importante nessa história da arte feminista, e uma das obras dela mais famosas, é uma das obras feministas mais famosas que existem, que é chamada The Dinner Party, então que é quase como se fosse, né, banquete. Então é uma mesa triangular com vários lugares, né, uma mesa de jantar com lugares, é óbvio, e cada um desses lugares representa uma mulher imaginária ou real da história, da mitologia e tal, e daí tem uma toalhinha bordada com o nome da mulher, tem um prato com alguns elementos que tem a ver com o tempo dela, né, sobre a história dela. Então, basicamente, é como se essas mulheres fossem chegar para banquetear e de certa forma, uma forma de valorizar grandes mulheres. Então, conheçamos as grandes mulheres que existiram antes de nós. E eu já falei dessa obra aqui no canal, vai ter link aqui embaixo também para quem quiser conhecer mais. A gente também tem a minha querida Marina Abramović. Também não dá pra fazer uma lista de mulheres artistas e não falar da Marina Abramović, porque todo mundo que acompanha esse canal sabe que eu sou apaixonada por Marina Abramović. E não vem com essa história que ela é satanista. Gente, ela não é satanista, não tem nada a ver. Vai entender a obra primeiro. Ela nasceu então na atual Sérvia. Na época era a União Soviética, porque ela já tem 70 e tantos anos. E, na verdade, ela continua fazendo essas obras bastante polêmicas e que trabalham muito com os limites do corpo e da mente. Então ela faz obras que muitas vezes ela tem que ficar completamente imóvel durante um tempo. Ela faz obras que envolvem até risco físico. Então as obras dela são muito intensas e tem muito a ver com essa coisa dos extremos. E já tem vários vídeos aqui no canal que eu falei sobre ela, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Ela é chamada então de a vovó da performance, porque ela tem já uma certa idade, não é? E ela trabalha justamente com performances, né, usando o corpo
aí para representar coisas, representar ideias e conceitos. Mas ela também tem algumas esculturas, instalações, alguns tipos de obras. Fotografias também tem alguns tipos de obras, mas a mais importante, que ela é mais forte, é na performance. Gostaria também de falar da fotógrafa Cindy Sherman, americana, que é conhecida sobretudo pelos seus autorretratos travestida. Então ela trabalha muito com a questão de gênero e estereótipo. E ela, inclusive, a fotografia vendida por mais dinheiro no mundo é dela. E foi vendida em 2011 por 3,89 milhões de dólares. Me avisem se eu não tô atualizada nessa história da fotografia mais cara vendida no mundo, mas até onde eu tinha atualização era isso aí o rolê. A obra dela é muito interessante. Por fim, a gente tem uma artista brasileira, a Adriana Varejão, que já falei bastante aqui também no canal. Vai ter mais links aqui embaixo sobre outros vídeos sobre ela. Então, a Adriana Varejão, como eu já falei, é uma artista brasileira. E ela teve muita influência do barroco. Então ela faz releituras de obras barrocas e fala muito sobre o tema da colonização, da violência na colonização, das mudanças culturais, né, de como uma cultura influenciou a outra nessa história de colonização. E a base da arte dela é a pintura, mas ela também já fez instalação, esculturas, outros tipos de obras. E basicamente ela é uma das artistas brasileiras, né? Entre homens e mulheres, ela é das mais famosas do Brasil no mundo e a obra dela também vale muito dinheiro. Uma das mais famosas obras dela está no Inhotim, talvez você já tenha visto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpa se eu me alonguei muito, que às vezes me empolgo, tentei aqui dar uma contida. Me desculpa também se eu não falei tanto sobre cada uma dessas mulheres, porque senão der o vídeo ficar muito longo. Então, sobre as quais eu tenho mais vídeos, eu vou deixar os links aqui embaixo, e sobre as que eu não tenho ainda, quem sabe vem vídeo por aí. Vocês me digam se tiver alguma especificamente que vocês gostariam de ver aqui neste canal. Então é isso, beijinhos e até a próxima!